Irmãos, bom dia. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Um bom domingo para todos nós. Nós vamos apresentar mais um estudo bíblico, como se fosse o estudo da escola dominical, mas é um outro estudo alternativo. E eu vou falar nessa manhã sobre a realeza de Cristo. Glória a Deus por isso. Eu vou ler aqui o Salmo 110, são apenas 7 versículos, e fala do reino e o sacerdócio do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Glória a Deus. Deus abençoe a leitura do texto sagrado. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, em nome de Jesus, eu suplico que o Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento para que a gente venha compreender perfeitamente a Tua Santa Palavra. Fala a cada um, fala ao meu coração também, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, numa época que nós estamos vivendo aí, de pandemia, as pessoas aí aflitas, o mundo aflito, muita gente desesperada, muita gente não tem respostas para nada, as pessoas estão aí batendo cabeças, mas nós, como servos de Deus, estamos tranquilos. Por quê? Porque há um que reina, há um que domina sobre tudo e sobre todos, é o Deus das nações, o Rei das nações, o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele cuida da sua igreja. O nosso Deus cuida daqueles que são chamados pelo seu nome. Então nós não ficamos atemorizados. Aconteça o que acontecer, tudo está debaixo do controle do Altíssimo, que enviou seu Filho amado para reinar. Ele foi coroado, ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele julga as nações. E o Salmo 110 é um salmo messiânico. Como nós falamos, é um salmo que fala do reino e do sacerdócio do Messias. Ele está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Um dos textos mais usados para descrever a realeza de Jesus Cristo é o Salmo 110, e nós vemos o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Cristo usou esse texto para provar que ele era mais do que o filho de Davi. Nós vamos consultar a Bíblia, aqui várias referências que nós vamos consultar. Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus fala claramente que ele é o Senhor de Davi. Embora ele tivesse o título de filho de Davi, né, o Messias, filho de Davi, mas Jesus diz, ele é o Senhor de Davi. Mateus 22, versículo 41 a 46. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus:
Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então, o próprio Cristo usou esse texto para provar que ele era mais do que o filho de Davi. Este quadro de Cristo, a mão direita de Deus, permeia o Novo Testamento inteiro. No primeiro sermão cristão, o apóstolo Pedro descreve o Cristo exaltado nesses termos: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2, versículos 32 e 33. Em seu desafio aos líderes do Sinédrio, Pedro novamente fala da posição exaltada de Jesus Cristo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5, versículos 30 e 31. Estevão, sendo apedrejado, o que diz em Atos 7,55? Ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Esta visão foi uma das promessas que Cristo fizera a respeito de si mesmo. Está em Mateus 26, versículo 64. Mateus 26, versículo 64. Então, essa visão que Estevão teve antes de ser apedrejado, Jesus já havia preconizado isso. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus falou isso lá perante o Sinédrio, quando ele estava sendo julgado. Depois ele foi condenado, mas Jesus profetizou que isso aconteceria e Estevão teve essa visão. Este pensamento dominava também a vida do apóstolo Paulo. Na Epístola aos Romanos, falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, acrescenta que ele está à direita de Deus, onde também intercede por nós. Em Romanos 8, 34. Vamos lá, vamos manusear a nossa Bíblia, Romanos 8, 34. O que diz aqui o apóstolo Paulo? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Colossenses 3:1, os crentes são exortados a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vamos confirmar Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Glória a Deus por isso. Então nós vemos aí vários personagens bíblicos ressaltando essa verdade. Vemos Davi lá num salmo messiânico, salmo profético,
Salmo 110, nós vemos a visão de Estevão, nós vemos as palavras de Pedro, vemos as palavras de Paulo, todos confirmando que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ele reina, a realeza de Cristo. Efésios 1, 20 e 21. Vamos ver o que nos diz aqui também o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse texto declara que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O escritor aos Hebreus, falando da crucificação de Jesus Cristo e da ignomínia que sofreu, fala também da sua exaltação, dizendo que está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Aqui o autor, a carta aos Hebreus, que na verdade nem sabemos exatamente quem é o autor. Então é outro que está enfatizando que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele reina. O autor da carta aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo. Na verdade não se sabe. O que se sabe é que ele também fala da realeza de Cristo. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deus seja louvado. O apóstolo Pedro também fala da ressurreição e ascensão de Cristo para o céu, onde está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro 3, versículos 21 e 22. Vamos aí consultar a Bíblia, afinal, é um estudo bíblico, né? 1 Pedro 3, versículos 21 e 22. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém, irmãos? Irmãos, uma coisa que realmente me saltou aos olhos aqui no Salmo 110, que o rei também julga, né? A Bíblia diz que o rei julga as nações. Esse salmo messiânico fala que Jesus está reinando sobre os povos, sobre as nações. E diz aqui o versículo 2, Salmo 110, 2, o Senhor enviará de Sião um cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E depois, mais adiante, o versículo 4, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é rei, mas também é sacerdote, é profeta, é o tríplice ministério de Jesus, profeta, sacerdote e rei. Mas aqui estamos enfatizando a sua realeza. O versículo 6, olha o que diz o versículo 6, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Olha, irmãos, com Deus não se brinca. Deus é amor, é misericórdia, é bondade. Mas tudo tem limite. Quando a terra está mergulhada no pecado, quebrando todas as leis de Deus, quebrando todos os mandamentos de Deus, quando a terra está aí vivendo só na carne, só buscando os interesses carnais,
as coisas desse mundo, e muitas vezes sendo usada, quando a humanidade está sendo usada pelo maligno, como nós vemos, o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Aí tem uma hora que o juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. Estamos vendo aí o juízo de Deus mais uma vez sendo derramado sobre o mundo. As taças da ira de Deus, como diz lá em Apocalipse, as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre o mundo, para que ainda haja arrependimento. Porque Deus, quando julga, Ele não julga ao bel prazer de ver as pessoas morrerem, de ver tragédias, não. Ele julga para que haja também arrependimento, para que as pessoas se voltem para Deus. Muitos não vão voltar, não. Muitos vão continuar aí indiferentes, colocando a vacina como Deus. Ah, o nosso Deus é a vacina. Estão buscando o socorro da vacina, mas não buscam o socorro de Deus. Mas muitos se arrependem, muitos estão sendo quebrantados no mundo inteiro, estão se voltando para Deus. Mas a mão de Deus pesa sobre as nações, e quando pesa, é terrível. Então diz aqui, enche a terra de cadáveres. O Senhor vem, julga e enche a terra de cadáveres, esmaga cabeças sobre toda a terra. Isso é uma figura de linguagem muito forte, mas que muitos venham se salvar dessa geração perversa. O apóstolo Pedro, no final do seu sermão lá em Atos, quando ele começa a pregar no capítulo 2, aí no final ele faz um apelo ao povo, que estava ouvindo atentamente o seu sermão. Aí tem um momento que ele diz: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro estava conclamando as pessoas ao arrependimento e aceitarem a Jesus e serem batizadas em nome de Jesus. Salvai-vos dessa geração perversa. Como é que o mundo está, gente? O mundo está aí, está cada vez mais virando as costas para Deus, perversões aí toda hora, virou algo comum, na sociedade. As perversões viraram coisas comuns e Deus vai dando tempo, vai dando corda, mas tem uma hora que o juízo vem. Ele é rei, ele julga entre as nações. Resta agora perguntar: o que estará implícito na posição de Cristo à destra do trono de Deus? Respondemos: Cristo foi feito rei soberano sobre os anjos, potestades, poderes, homens, enfim, sobre todas as coisas. O cântico celestial é este: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 2:15. Na sua posição à destra de Deus, Cristo é sempre visto como Rei soberano. Cristo é o Rei das nações, porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vamos ver lá, Apocalipse 15. Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E agora Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Olha que promessa maravilhosa. Se você se considera um fiel a Deus, um fiel à palavra de Deus, um fiel a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você recebeu essa eleição e aceitou e está na presença de Deus,
separado das contaminações desse mundo, separado dos pecadores, porque é o que a Bíblia diz, que nós fomos chamados para sermos separados, povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro fala isso. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você se considera incluído aí, diz que você vai vencer junto com o Cordeiro. Você vai vencer. O mundo vai pelejar contra o Cordeiro, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o mundo peleja contra Cristo. O mundo é cristofóbico. Você fala de Jesus, as pessoas têm nervoso. As pessoas sentem agonia. As pessoas ficam arrepiadas. Você vai em certos ambientes, você fala de Jesus, fala da Bíblia, as pessoas parecem que ficam com coceira, ficam com comichão, né? O mundo peleja contra o Cordeiro, contra Cristo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Isso é uma promessa, como o Senhor mesmo diz, né? Fiéis são essas palavras, fiéis e verdadeiras. Escreve, essas palavras são fiéis e verdadeiras, né? O apóstolo Paulo, falando da regência atual de Jesus Cristo, afirma: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está em 1 Coríntios 15, versículo 25. Também é um texto maravilhoso, né? Jesus reina até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então isso quer dizer o quê? Jesus reina. Jesus está lá nos páramos celestiais, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e reina. Só que ele reina, mas ainda há muitos inimigos a serem derrotados. Muitos inimigos. Satanás, seus anjos, o mundo incrédulo, o mundo infiel, o mundo sem Deus, esse sistema que domina o mundo, que é anticristo, é um sistema anticristão, né? Pelejam contra Jesus, pelejam contra Deus. Mas diz aqui, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí diz que até a morte, né? E por último, a morte será derrotada. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quando da volta de Jesus, até a morte será subjugada. Como rei, Cristo governa e protege a sua igreja por intermédio de seu Espírito, operando através dos oficiais. Todos os poderes do céu estão debaixo da sua autoridade. Os anjos são seus mensageiros, sempre prontos para ministrar bênçãos aos santos e guardá-los dos perigos que os ameaçam. Lá em Hebreus 1,14 fala que os anjos são espíritos ministradores, espíritos de Deus, ministradores, estão a serviço de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles estão a nosso favor, né? Se você crê que vai herdar a salvação em Cristo, está firme em Jesus, os anjos de Deus também estão te ajudando, eles estão a serviço de Deus, eles não estão a nosso serviço. Até já frisei isso na igreja, que os anjos não estão a nosso serviço, eles estão a serviço do Rei, que é Jesus, estão a serviço de Deus, mas estão a nosso favor. Eles nos ajudam e nos auxiliam. Jesus exerce a sua autoridade também sobre os poderes da natureza e sobre os inimigos do reino de Deus, e há de reinar até que o último inimigo seja subjugado. Como nós falamos, o último inimigo é a morte.
Agora nós falamos aqui um pouco antes que Jesus Cristo, ele não é apenas rei, né? Ele reina, mas ele também é sacerdote e é profeta. Ele cumpre o seu tríplice ministério. Seu trabalho como rei não se limita à regência. Ele é sacerdote para sempre. Nós lemos lá no Salmo 110. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 7,17 fala sobre isso. Quando da cruz Cristo clamou, está consumado, tetelestai, lembram? O preço foi pago. Não foi o fim da sua obra sacerdotal. Quando ele falou lá, está consumado, não foi o fim da sua obra sacerdotal. Foi o fim de seus sofrimentos vicários. A Bíblia apresenta Jesus Cristo à destra de Deus, oferecendo seu sacrifício como preço da redenção de pecadores e fazendo intercessão constante em favor deles. Está em Hebreus 4,14, Hebreus 7, 22 a 28, Hebreus 9, 11 a 15 e versículo 23 a 26. Depois você pode consultar esses versículos. Seu trabalho à destra de Deus inclui o cargo também de profeta. Pelo Espírito Santo, usando as Escrituras sagradas, ele desperta a memória dos crentes, ensinando-lhes a vontade de Deus. Vamos ver aí João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 a 15. Quando Jesus fala da ação do Espírito Santo, então Jesus é o profeta ainda exercendo o seu ofício de profeta por meio do seu Santo Espírito, o Espírito Santo. João 16, 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, disse Jesus, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. João 16, 12 a 15. Olhamos para Cristo assentado à destra de Deus e confessamos que Ele é digno de todo o nosso louvor, porque Ele é o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vamos encerrar esse estudo falando da realeza de Cristo, o seu domínio, com o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 16. Abra aí mais uma vez a sua Bíblia. 1 Timóteo 6, de 13 a 16. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus nos abençoe e que essa palavra venha fortalecer mais ainda a nossa fé no meio desse caos que está no mundo, no meio de tanta mortandade, no meio dessa peste que se espalhou pelo mundo, sabendo que Jesus vive e reina para todo sempre e Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Firme-se no Senhor, nas suas promessas e nessas verdades. E não tenha medo. Deus está contigo, por onde quer que você andar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.
Amém.